Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para mais aulas de teoria dos conjuntos. Vamos para a nossa aula de número 3. Beleza, pessoal? Clique em curtir, inscreva-se no canal, faça comentários, sugestões e dúvidas do que você tiver em dúvida. Não deixe de perguntar para nós. Vamos lá para a nossa aula. Vamos aprender teoria dos conjuntos. Vamos para a aula de número 3, que vai falar sobre operações entre conjuntos, beleza? Então, vamos começar com a primeira operação, que é a reunião ou união de dois conjuntos, tá joia? Vamos ver o que diz. O conjunto união dos conjuntos A com B, ou A e B, né? É formado pelos elementos que estão em A, B ou ambos, tá joia? Em símbolos nós temos o seguinte, que o conjunto A união B, a gente lê A união B, tá? É igual, lembra que o conjunto vem entre chaves? X está num conjunto universo, que a gente citou na aula anterior, de tal maneira que X está em A, ou, esse ou é importante, tá? X está em B. Esse ou é inclusivo, tá certo? Pode ser o A ou B ou ambos. Ó. Vamos ver aqui uma imagem que representa a nossa situação. A união, ela é em geral você adicionar os elementos, você pegar os elementos de A ou de B, de todas as como é que fala? De todos os diagramas aqui, ó. Representado aqui eu tenho o meu conjunto A, somente A. Aqui eu tenho a interseção e aqui eu tenho representado meu conjunto somente o B, tá certo? Essas três partes aqui compõem a reunião. A reunião é a união de todas essas partes, tá certo? Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil? Então vem comigo. Reunião de dois conjuntos. Vamos a um exemplo. Sejam os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2 e 3, e B, cujos elementos são 4 e 5, tá certo? Então, A união B são os números naturais, tá? Porque só tem número do conjunto dos números naturais, então o nosso universo é os naturais, de tal maneira que o x está em A ou o x está em B. Ou seja, são os elementos que estão em A ou em B ou ambos, tá? Na regra prática, o que a gente faz? A gente pega os elementos que estão em A, que é 1, 2 e 3, 1, 2 e o 3, e nós adicionamos os elementos de B, o 4 e o 5, formando 1, 2, 3, 4 e 5, como o conjunto A união B. Tá certo? É isso que nós fazemos. Vamos ver a interseção entre dois conjuntos agora. O conjunto interseção entre os conjuntos A e B é formado pelos elementos comuns, isso aqui é importante, a A e a B, beleza? Em símbolos A interseção B ou simplesmente A inter B são os números que moram no conjunto universo, tais que eles estão em A e eles estão em B, simultaneamente, tá certo? Aqui nós temos representado o diagrama de Venn, e aqui, essa partezinha aqui, que já está sombreada de laranja, e eu vou sombreá-la novamente, ó, só para deixar claro, é onde fica a interseção dos dois. Porque quando você vai resolver os exercícios e situações práticas da sua vida, o que acontece? Às vezes tem gente que gosta de sorvete de morango e sorvete de chocolate. Tem gente que gosta só de chocolate e tem gente que gosta só do de morango. Mas tem gente que gosta dos dois, né? Então é bom a gente colocar uma interseção, né? É fundamental essa interseção. É muito importante esse estudo, tá certo? Para resolver os exercícios.
Então, vamos ver um exemplo sobre a diferença entre dois conjuntos. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e B, 2 e 3. Temos que A inter B, os elementos que moram no conjunto universo, tal que eles estão em A e eles estão em B. Ou seja, aqui eu coloquei a mesma coisa, né? Então, aqui vai ser o A, o conjunto A, interseção, o A inter com o conjunto B, tá? Então, são os elementos comuns a ele, ó. O 1 e o 4 não estão aqui, tá certo? Agora, olha o elemento 2 e o elemento 3, eles estão aqui, eles são comuns, então a interseção vai dar eles, ó. Vai dar os elementos comuns a A e B, tá certo? Vamos ver agora a diferença entre dois conjuntos. O conjunto diferença de A e B é formado por elementos de A que não pertencem a B. Tá joia? Então, em símbolos, nós temos A menos B, tá? Eu não gosto de colocar aquele símbolo de menos que confunde com a subtração, tá? Prefiro colocar esse símbolo, é a simbologia correta, tá certo? Mas aquele símbolo também pode ser colocado, mas eu prefiro esse porque é a simbologia de conjuntos, representando uma diferença entre conjuntos, tá? Para não confundir ninguém. Então, são os elementos do universo, do conjunto universo, tal forma que ele está no conjunto A e não está em B, ó, não está, tá certo? Ele não pertence a B, ele não mora em B, tá certo? Em símbolos, aqui nós temos representado o diagrama de Venn e observe que o A menos B é tudo que está em A e eu tiro o que está em B, ó. Eu tiro toda essa parte aqui. Vou apagar, tá? Porque essa parte eu tiro, ó, tá vendo? Então, sobra só o que está achurado aí em amarelo, tá joia? Agora, vamos ver um exemplo. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5 e B, 1 e 4, temos. A ideia é estudar os conjuntos numéricos, então eu dou exemplo de conjuntos numéricos, tá joia? A menos B são os números naturais, porque todos os elementos aqui são números que estão no conjunto dos números naturais, tá certo? Conjunto de contagem, tal forma que x mora em A e x não mora em B, ou seja, o x está em A e o x não está em B, ou seja, a diferença entre os conjuntos A e B vai ser tudo que está em A e você tira os elementos que estão em B, ó, o 1 e o 4. Então, tira o 1 e tira o 4. Riscando ele, sobra apenas o 2, o 3 e o 5, que é o conjunto diferença, tá certo? Na prática, é isso, pessoal. Agora, o complementar entre dois conjuntos. O conjunto complementar entre dois conjuntos funciona assim. Dados os conjuntos A e B com uma condição, ó, B está contido em A, ou seja, todo elemento de B pertence também a A, tá certo? Lembra da relação de inclusão que a gente viu na aula passada? O conjunto complementar de B em relação a A é dado por... Aí a gente denota assim, ó, complementar de B em relação a A é igual à diferença entre os dois, ou seja, eu pego uma setinha e miro no principal. Então, A menos o B. Ok? Beleza? Tudo jóia? Exemplo, dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2 e B, menos 1, 1, nós temos que o complementar de B em relação a A é o contrário, né? A menos B, tá certo? Miro no principal, ó. A menos B. E A é o menos 1, 0, 1 e 2, e o B é menos 1 e 1, tá? Eu estou fazendo a diferença entre esses dois conjuntos. Tudo que está aqui eu vou manter, né? E eu vou tirar os elementos que estão aqui, ó. Menos 1 eu tiro. E o 1 eu também tiro. Sobra somente o 0 e o 2.
Tá certo, pessoal? Beleza? Aqui nós temos representado o conjunto A grandão e o conjunto B que está dentro de A. O conjunto complementar de B em relação a A é o conjunto achurado, tá vendo? É todo esse conjunto aqui, achurado. Tá certo? Muito importante entender o diagrama de Venn. Tá joia? Agora vamos à segunda parte da aula, que são os nossos queridos exercícios resolvidos para ajudar aí no teu estudo. Beleza? Então vem comigo. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, B, 0, 2 e 4 e C, 1, 3 e 5, determinar os seguintes conjuntos. Item A união com B, tá certo? Então, vamos determinar que conjunto é esse. O A união com B são todos os elementos do universo. O universo nosso é o conjunto dos números naturais, tá certo? Porque todos os elementos são naturais. De tal maneira que esse elemento ele está em A ou o elemento está no nosso conjunto B, tá certo? Ok, então eu pego todos os elementos de A, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, e adiciono com os elementos de B, 0, 2 e 4. Não preciso adicionar, já tem aqui 0, 2 e o 4. Eu podia muito bem colocar assim, 0, 2 e 4 do ladinho, mas não importa. Eu já tenho 0, 2 e 4, não preciso acrescentar. Tá joia? Observação importante aí, que eu devo ter esquecido de falar. Agora vem comigo para o item B, a interseção com o C. Então, nós temos que ver aqui o conjunto A e o conjunto C, tá certo? Então, são os números naturais, tais que x está em A e o x está no conjunto C. Tá joia? Quais são os elementos comuns entre A e C? Observe que o 1, o 3 e o 5 também estão em C. Ó. Olha para o outro conjunto, olha para o C. 1, 3 e 5 estão em C. Tem mais algum elemento comum entre eles? O 0, o 2, por exemplo, e o 4? Não. Então, a interseção entre eles é os elementos comuns. Então, é o 1, o 3 e o 5, que é justamente o nosso querido conjunto C. Tá certo? Agora vamos ver conjunto B união C. São todos os números naturais, de tal maneira que esse elemento ele está em B ou esse elemento está em C. Tá certo? Aí você tem que ver o conjunto B e o C. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a união entre B e C é o próprio conjunto A. Tá certo? 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. E aqui a interseção B são os números naturais, tais que eles estão em A e eles estão em B. Então, tem que olhar para o conjunto A e B, os elementos comuns. 0, 2 e o 4. Olha lá, 0, 2 e o 4. O 1, o 3 e o 5 não estão, então apenas 0, 2 e o 4. Ou seja, A inter B é o próprio B. Tá joinha? Vamos para o próximo exercício, então. Esse está resolvido. Então, exercício 2. Dados os conjuntos A e B, o A é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B é 0, 1 e 2, obter os seguintes conjuntos, tá? Letra A.
complementar de B em relação a A. Como que a gente pode fazer, como que a gente pode obter esse conjunto? Lembre-se, eu miro no principal, ó. Então, é A menos B, tá? Agora, quem que é A e quem que é B? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Menos 0, 1 e 2. Tá certo? E aí, como que eu faço a diferença? Então, observa que eu vou manter esses elementos e vou tirar os elementos de B. Tiro o 0, tiro o 1 e tira o 2. Então, o conjunto complementar de B em relação a A é menos 2 e menos 1. Beleza? E aqui é a mesma coisa, miro no A, no principal. Fica B menos A, tá certo? Eu vou ficar com 0, 1, 2 menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Funciona da mesma maneira, pessoal. Então, observe o seguinte, eu mantenho e tiro todos, ó. Menos 2 não está aqui, o menos 1 não está aqui. Então, eu tiro 0, eu tiro 1 e eu tiro o 2. Opa! Aqui no primeiro conjunto não sobrou ninguém. Então, esse conjunto é vazio, que também pode ser representado com a bolinha com tracinho. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício resolvido da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel. Situação problema, beleza? 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é, e aqui nós temos as alternativas, beleza? Tá certo? Então vamos à solução do nosso problema. Vou colocar em azul, tá certo? Vamos lá então. Como que a gente vai resolver esse problema? Então, observe o seguinte. Em exercício de situação-problema, o que a gente vai fazer? A gente vai, para facilitar, desenhar os diagramas de Venn, que é possível. O Venn criou esses diagramas, podemos utilizá-los. Então, vamos utilizar o diagrama de Venn. Aqui nós temos dois objetos. Nós temos os automóveis e nós temos também, que eu vou colocar em outra cor, pode ser amarelo, por exemplo, as motos. Observa, pessoal, que o círculo não ficou muito bem feito, mas tá bom. O importante é vocês entenderem. Observa que tem uma interseção aqui, ó. Tem que perceber que na hora que for construir os conjuntos, tem que ter essa interseção, porque tem pessoas que devem possuir automóvel e moto, que é justamente a pergunta dele, ó. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto, ou seja, que estão dentro dessa interseção, eu vou chamar de X, eu não sei quanto é, tá certo? Mas é o grupo de 87 pessoas, então aqui eu desenho uma espécie de retângulo para colocar o total de pessoas aqui do lado, tá certo? 87 no total. 51 possuem automóvel, 51 possuem automóvel, mas não é 51 possuem somente automóvel, tá certo? É isso que vocês têm que se atentar. 51 está nesse círculo azul inteiro, tá? 42 possuem moto, então 42 possuem moto, mas pode possuir automóvel também, entenderam? E 5 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. 5 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. Eu coloco aqui embaixo, tá? No meu quadradinho que eu coloquei aqui, tá certo? E agora, como que a gente deve fazer para resolver esse problema? Então, observe bem. Se aqui é 51, tudo isso,
e aqui é x, a gente vai usar um negócio que a gente usa geralmente em geometria, ó, subtrair. Então, aqui fica 51 menos tudo que está aqui, tá certo? Eu estou calculando só essa região aqui, ó. Essa região que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Então, 51 menos o x. Aqui, mesma coisa. Se aqui tudo é 42 e aqui é x, então aqui é 42 menos tudo que está aqui, tá certo? Menos o x, tá? Agora, a soma desse que está aqui, mais o nosso querido x, mais esse que está em amarelo aqui, mais esse 5, que é o pessoal que possuem somente moto, perdão, somente automóvel, o que possui automóvel e moto, e aqueles que possuem moto, somente moto, mais aquele que não possui nenhum dos veículos, tem que dar o meu querido total. Então, eu tenho o meu cálculo 51 menos o x, mais o x, mais 42 menos o nosso querido x, mais o 5, que não possui nenhum dos automóveis, é igual a 87. Beleza, pessoal? Observe que esse menos o x, ele simplifica com mais o x, porque menos x mais x dá 0. 51 mais 0 dá 51. 51 mais 42, 1 mais 2 dá 3. 5 mais 4 dá 9. 93. Menos o x que está aqui, mais o 5, tem que dar 87, tá certo? Observa aqui que o que eu tenho aqui é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita x é 1, tá? Como eu resolvo uma equação do primeiro grau? Uma regra prática é passar para lá e passar para cá. Então, 93 mais 5 dá 98. Menos o x tem que dar 87, tá certo? Então, vamos fazer aqui de azul. Então, menos x é igual a 87. Esse 98 está positivo, passa para lá negativo. Então, fica 87 menos 98, tá certo? Então, menos o x vai nos dar 87, 97, 98, vai dar menos 11, tá? Multiplicando por menos 1, os dois lados, fica x valendo 11, tá? Então, as pessoas que possuem automóvel e moto são 11 pessoas. Beleza? Alternativa letra B. Joia? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja muito proveitosa para vocês aprenderem cada vez mais matemática, beleza? Grande abraço, ótimos estudos e falou, até mais, pessoal. Muito obrigado.